Sim, e isso está sendo feito, entre outras coisas, com um propósito utilitário. Putin tremia de raiva diante das câmeras, horas após raro ataque ucraniano. Antes, navios atingidos no Mar Negro, silêncio. Agora é diferente. E isso apenas criará ameaças adicionais. Uma resposta do nosso lado virá inevitavelmente. O líder do Kremlin bradou: "Vamos nos vingar." Em 19 de dezembro, a Ucrânia atingiu o petroleiro da frota sombra russa. A Ucrânia ampliou o alcance além do Mar Negro, cruzou estreitos e levou 2.000 quilômetros ao Mediterrâneo. Alvo do ataque, o petroleiro Kendil parecia, no papel, um entre centenas da frota fantasma com petróleo russo. O que enlouqueceu Putin? Relatórios e provas que mostraremos revelam ira de Putin. Uma verdade terrível para ele. Pois a Ucrânia não queria a carga do navio. A Ucrânia perseguia o navio e passageiro. Este navio era uma base fantasma flutuante de espionagem, abrigando a elite da inteligência russa GRU. Segundo alegações, seu general, supostamente, nas chamas estava o mais temido do Kremlin, general fantasma de Putin, Averianov. Pode parecer alegação não confirmada. No entanto, a tensão do discurso de Putin logo após incidente, com promessas de vingança, evidencia perda bem maior que um petroleiro. Primeiro, conheçamos o general fantasma. Porque sem entender quem é este homem, não podemos compreender por que Putin ficou tão furioso e o que ele perdeu. Este nome pode lhe parecer estranho, pois Andrei Averianov não costuma constar em listas comuns de pessoal militar. Ele é o fundador e comandante da Unidade 29.155, a unidade mais secreta, mortal e controversa da inteligência militar russa GRU. Para Putin, ele não era só soldado, mas gestor de crises que resolvia problemas na raiz. Apelidada de faxina de Putin por inteligência ocidental, é a força oculta por trás de quase todos os assassinatos, sabotagens e desestabilização na Europa na última década. Dossiê de Averianov parece romance de espionagem, mas consequências são reais e sangrentas. Averianov limpa para Putin. Sangue no Kremlin? Ele atende. Líder Wagner cai, Averianov, pró-Kremlin, assume e reorganiza mercenários, ouro, petróleo na África. Ele era o comandante secreto do Africa Corps. Por isso, sua presença num petroleiro não é coincidência. De fato, vingança de Putin não por um petroleiro, mas por seu braço direito perdido. Relatórios de inteligência e informações não confirmadas do campo indicam que o general Averianov estava a bordo durante o ataque e foi morto ou gravemente ferido na explosão. Como previsto, o Ministério da Defesa russo manteve profundo silêncio. Não houve negação nem confirmação, apenas o voto de vingança de Putin. A questão mais crítica que surge aqui é: por que um general fantasma de tão alto perfil estava em um petroleiro chamado Kendil navegando na costa da Líbia? Um exame do manifesto de carga e da rota do navio revela um quadro peculiar. Segundo análises de inteligência, Averianov usou a frota fantasma como rede clandestina de táxi, viajando oculto entre África e Rússia, chefiando transferências de mercenários e gerindo caixa operacional. Voar trazia risco de ser rastreado por sistemas como o Flagradar. Já um petroleiro com transponders desligados lhe dava invisibilidade total no Mediterrâneo. Porém, a SBU ucraniana rasgou o manto de invisibilidade. Isso é só a ponta do iceberg. O naufrágio do petroleiro Kendil não só liga ao assassinato de Averianov, mas à realidade maior e sombria da frota fantasma revelada pela CNN. Relatório da CNN, horas antes do ataque, baseado em inteligência ocidental, revelou o real propósito dos petroleiros russos. Navios levam petróleo embargado, espiam Europa. Navio leva petróleo e alegam
é ponte logística e QG russo na África e no Oriente Médio. Frota fantasma russa ligada a militares e inteligência, tripulada por segurança privada, como Moran, e herdeira da Wagner. Esse pessoal tem autoridade até acima do capitão nos navios. Mais que garantir a segurança do navio, priorizam vigiar infraestrutura ocidental crítica ao longo da rota. Relatório diz: navios monitoraram exercícios da OTAN no Mar do Norte e Mediterrâneo. Mapearam cabos de fibra submarinos e dutos, e coletaram SIGINT perto de áreas militares sensíveis. Por exemplo, em setembro, o petroleiro russo Borakai, ao largo da Dinamarca, foi citado pela inteligência por suspeita de coordenação, ao estar na área quando drones não identificados sobrevoavam uma base aérea ali. Presença do general Averianov no Kendil. Um relato da CNN muda completamente o caso. Ganha força a teoria de que Averianov estava no navio não apenas rumo à África, mas para chefiar pessoalmente rede espiã flutuante. O navio seria um centro móvel, vigiando atividades da OTAN no Mediterrâneo, mapeando cabos e levando eletrônicos sensíveis a bases russas na Líbia. Situação expõe grande vulnerabilidade de segurança no Ocidente. Esses petroleiros enferrujados, antes vistos como risco ambiental ou violação de sanções, são as armas mais sorrateiras da doutrina russa de guerra híbrida. Cada petroleiro pode ser estação de escuta, plataforma de drones ou até transporte de sabotadores. O ataque ao Kendil mostra que a Ucrânia reconheceu essa ameaça muito antes de o Ocidente o fazer e decidiu destruí-la na fonte. Revelação disparará alertas nas capitais europeias, ao saber que navios perto de suas costas, junto a praias turísticas, são ativos de inteligência militar. O UE e OTAN podem adotar medidas mais duras, até apreender ou revistar à força as embarcações. Ataque ucraniano é a faísca que acionará pressão diplomático-militar. Este ataque e alegações chocantes indicam guinada estratégica, mudando profundamente a natureza da guerra na Ucrânia. Se Averianov for o alvo, não é mais só guerra terrestre, é guerra de inteligência total, atingindo rotas globais, energia e águas internacionais. A jogada ousada da Ucrânia arrastou a Rússia para uma armadilha geoeconômica sem solução. Primeiro, estratégia russa de frota fantasma já insustentável. Relatório da CNN provando o uso desses navios em espionagem. Mais acusação de viagem do chefe do GRU neles. Deu a OTAN e a União Europeia aval para agir mais duro. Fechar estreitos dinamarqueses ou reforçar controles no Mediterrâneo agora é defendido como proteger a segurança nacional, não obstruir o comércio. Confirmada a morte de Averianov. Frota integra guerra híbrida. Isso corta a principal via das receitas do petróleo russo e acelera o colapso econômico. Segundo, a retaliação prometida por Putin expõe a Rússia a conflito direto com a OTAN. O Mediterrâneo é uma das áreas com a maior concentração de navios da OTAN. Qualquer retaliação russa nessas águas contra ucranianos ou ocidentais é arriscada. Pode acionar artigo 5. Se Putin, ferido pela perda do general mais confiável, agir irracionalmente, pode ser armadilha fatal para a Rússia. Ucrânia pôs estrategicamente a Rússia num dilema mortal. Se Moscou reagir, cairá na armadilha. Se calar, parecerá fraca e incapaz de proteger seu principal líder. Impacto no Kremlin? Se confirmada a morte do general Averianov no ataque, abre-se brecha irreparável na doutrina de segurança do Kremlin. Se ocorrer, marcará a história não só pela perda de um general talentoso, mas ainda pelo sepultamento do mito da intocabilidade de Putin no Mediterrâneo. A regra vigente até agora entre elites russas e o alto comando militar: quanto mais longe da frente, mais seguro se está.
arrisca perder validade com essas alegações. É fato, ataque de 2.000 quilômetros elimina efetivamente fronteiras geográficas da guerra, independentemente de quem esteja no navio. Mas ter Averianov como alvo será a prova mais concreta, para a cúpula russa, de que não há refúgio seguro em parte alguma. Impacto psicológico dessa alegação supera de longe o efeito militar. O general Averianov é conhecido como o arquiteto do Império do Medo que protege o regime de Putin. Até rumores de que esse homem-sombra foi alvo já bastaram para causar pânico profundo nos corredores da GRU e do FSB. Se o homem hiperprotegido do Estado pode morrer queimado num petroleiro, sob vigilância da OTAN, que chance de sobrevivência têm os outros comandantes? Esta questão, ainda não confirmada, espalha-se como vírus, corroendo mentes de cada general em Moscou. Localizar e atingir petroleiro e alvo exatos, a milhares de km. Milagre de inteligência. Ainda mais impressionante que o sucesso técnico desta operação é a superioridade informacional. Como a inteligência ucraniana, a SBU, soube o dia, horário e navio exatos em que o general Averianov viajaria? Esta pergunta é do tipo que levará a paranoia em Moscou ao seu auge. Planos de viagem de alto oficial de inteligência, como o general Averianov, deveriam ser segredo máximo do Estado russo. O fato de essa informação ter chegado a Kiev indica que há uma topeira de alto nível no topo da burocracia de segurança russa, talvez dentro do próprio GRU ou nas empresas civis que gerenciam a frota fantasma. Ou indica que a inteligência ocidental quebrou totalmente as comunicações criptografadas russas e repassou isso à Ucrânia. Esta operação prova o fracasso do sistema de contra-inteligência russo. A caçada a um fantasma como Averianov, em seu navio supostamente seguro, aprofundará no Kremlin a sensação que ninguém é confiável e deve deflagrar um expurgo sangrento no GRU. Logística e operacionalmente, com Averianov fora de cena será o pior golpe contra operações clandestinas da Rússia na África e no Oriente Médio. Averianov, cérebro paramilitar, Mali, Burkina Faso e Líbia. Sua possível perda criaria caos imediato e vácuo de poder na hierarquia regional. Recursos e influência militar russos na África dependem fortemente das conexões pessoais e astúcia operacional de Averianov. Sem líder, a estrutura ficaria vulnerável à inteligência ucraniana e serviços ocidentais. Este ataque mudou irreversivelmente as fronteiras geográficas da guerra Rússia-Ucrânia. A guerra não está mais confinada às trincheiras de Donbas ou às águas do Mar Negro. Ucrânia mostrou vontade e capacidade de levar a guerra a qualquer lugar de interesse global russo, o Mediterrâneo, talvez amanhã o Báltico, costas africanas. Para Putin, esta situação é uma posição de xeque-mate estratégico. A economia russa depende das exportações de petróleo. Grande parte segue por mar via frota fantasma. Se a Ucrânia mostrou poder atingir petroleiros russos no mundo, os seguros do transporte de petróleo russo dispararão a níveis astronômicos. Nenhuma tripulação quer trabalhar num navio prestes a explodir, causando crise de pessoal e risco de motim. Ira extraordinária de Putin no discurso de 19 de dezembro serve como maior prova circunstancial, reforçando alegações. A postura do Kremlin, que não reagiu duramente a um petroleiro comum, equivale a admitir grave perda ou brecha de segurança interna. Após a frota do Mar Negro ficar presa nos portos, o incidente no Mediterrâneo acelera a perda de Moscou como potência global, tornando-o ator regional limitado às próprias costas. Ataque também é recado ao Ocidente. Ucrânia diz, sem nos darem mísseis, Taurus ou Tomahawk, podemos levar guerra ao coração inimigo com meios próprios. Kiev afirma autonomia estratégica e toma o destino da guerra em suas mãos. O mito da intocabilidade da Rússia afundou com o navio-tanque Kindil no mar Mediterrâneo. É o poder da inteligência, o triunfo da tecnologia. E o mais importante, esta é a declaração de que o longo braço da Rússia foi cortado. A guerra agora está em toda parte.
E para Putin, não há mais oceano ou porto seguro no mapa mundial. Você acha que a estratégia global de guerra nas sombras da Ucrânia pode colapsar a economia e estrutura militar russas, ou Putin contra-atacará ainda mais duramente? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar as análises exclusivas da PPE Global, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado, escolhamos.